Que o essencial é invisível aos olhos, só se enxerga bem com o coração. E se nós não enxergarmos o Brasil com o coração, esta palestra, por mais enriquecedora de informações que seja, ela não vai nos trazer essa consciência do quanto Jesus nos cuida o tempo todo. E para enxergar o Brasil com o coração, no auge de sua mediunidade, Chico Xavier, ele nos traz, através de um trabalho valoroso com seu guia Emmanuel, alguém que pudesse contar o Brasil com o coração. Eles poderiam escolher um grande professor, um grande historiador, mas eles decidiram alguém que pudesse trazer o Brasil de um olhar apaixonado, de um olhar humanizado, e este alguém é o nosso grande poeta brasileiro, Humberto de Campos. E sendo assim, eles trazem essa obra maravilhosa que foi escrita em 1938 e que até hoje traz muito significado aos nossos dias atuais, à nossa vida atual, à nossa vida na Terra. Este livro nos traz grandes revelações. A primeira é de que o Brasil tem uma missão espiritual no planeta. Para que essa missão espiritual fosse realizada, Jesus aparece neste livro como nosso líder, o nosso governador. Este livro traz o grande trabalho, a grande obra de Jesus, que é um governador da terra. E quando nós abrimos a carteira de trabalho de Jesus, nós vemos lá, governador planetário. Quanto tempo? 5 bilhões de anos. Então, aqui nós já temos neste primeiro momento a prova de que Jesus sabe o que ele está fazendo. E qual que é a função de um governador planetário? Cuidar do planeta para que ele passe desde mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, que é o nosso atual estado, até que ele seja um mundo feliz, um mundo em que não exista mais a maldade, a violência extrema, onde nós possamos ter um pensamento positivo e coletivo para o bem. No livro A Caminho da Luz, Emmanuel, o mesmo que traz essa obra com Chico e Humberto de Campos, vai nos contar que Jesus sempre acompanhou o que acontece na Terra bem de perto. Que Jesus sempre está nos visitando, nos monitorando, nos auxiliando com seu coração amoroso. E ainda vai trazer a primeira passagem do livro. Então agora nós vamos começar a nos aventurar pela história do Brasil. Porque nós temos que voltar lá na era medieval, onde Humberto de Campos descreve que Jesus olhava a terra muito triste. Vocês já imaginaram Jesus com o rosto triste? Por que triste? Porque a terra estava envolvida por energias totalmente escuras, por vibrações muito pesadas, por energias negativas, em que a igreja tinha corrompido todos os seus ensinamentos. Tudo que Jesus trouxe há mais de 2000 anos atrás havia sido corrompido pela busca pelo poder, pela busca pelo dinheiro. Então, na era medieval, Emmanuel nos conta que nós tivemos um atraso em 600 anos. A evolução
da nossa terra está atrasada em 600 anos devido à era medieval, onde os homens praticavam as cruzadas. Os homens não entenderam os ensinamentos do Cristo e praticavam as cruzadas, guerras santas em nome do poder. E isso é muito atual, porque até hoje na região palestina, os homens brigam pelo poder, os homens esperam pelo Messias. Mas nós temos que compreender que o homem tem atitudes inesperadas, que a espiritualidade tudo planeja, que Jesus toma conta da terra o tempo todo, mas a espiritualidade sempre está atenta ao livre-arbítrio da humanidade. Porque acontecem coisas inesperadas, coisas que a espiritualidade não estava esperando, coisas que não estavam no nosso planejamento da nossa reencarnação. Mas eu preciso contar para vocês que Jesus tem um trabalho muito organizado, porque ele convoca os seus assessores para resolver essa situação da Terra. E em seu gabinete, com conversas extremamente esclarecedoras que Humberto de Campos nos traz, aparecem Ismael e Eliú. Anjos, guardiões, são espíritos extremamente iluminados, que passaram por todas as dificuldades que nós passamos na Terra, que passaram pelas nossas aflições e agora acompanham o trabalho de Jesus. Então, Jesus convoca seus assessores e diz: olha, nós precisamos renascer o Evangelho no planeta. Eu preciso que vocês consigam para mim um lugar onde possa renascer os meus ensinamentos, a árvore do meu Evangelho, de piedade e de amor. E Ismael olha para Jesus e diz: Jesus, lá na América do Sul tem umas terras que não foram descobertas ainda. Gostaria que nos acompanhasse, que viesse conosco. Então Jesus vem chegando, vai vendo a América Latina, vai vendo, o Brasil. E quando ele olha o Brasil, ele fala: parece um coração. E daqui que nós temos o título do livro: Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho. Eles não deixam muito bem claro onde foi que Jesus veio em caravana com os seus trabalhadores, mas nos leva às lágrimas no livro ver que Jesus ficou extremamente encantado, que Jesus nunca viu tanta beleza, tanta espiritualidade, tanta natureza e tanta presença de Deus em lugar nenhum. E ele vira para Ismael e diz: tu agora serás responsável pela pátria que está ligada diretamente ao meu coração. E diz para Eliú: Eliú, tu vais reencarnar, vai aprender aqui na espiritualidade as principais técnicas de navegação e vai demonstrar isso aos homens para colaborar no progresso da Terra. E assim começa a nossa história. E temos que lembrar que neste momento Ismael vira o guardião do nosso Brasil, o espírito responsável por trabalhar e levar tudo o que acontece a Jesus. Mas nós temos que lembrar também que Eliú é um espírito muito iluminado. Eliú é seu nome em árabe, mas ele já viveu como Iléu. Iléu, de origem hebraica. Eliú, naquela época em que Jesus estava estudando o Brasil, ele era encarregado pelos principais problemas sociológicos da Terra, os principais problemas ligados à nossa vida em sociedade. Mas ele é um espírito que viveu 70 anos antes da vinda de Jesus, no ano 10 da nossa era. E ele já tinha, naquela época, antes da passagem de Jesus pela Terra, uma essência cristã. Olha só o que ele trazia: o que é desagradável para ti, não faças ao teu próximo, e não julgueis o teu semelhante, antes de colocares no lugar dele.
Foi um dos homens mais importantes do seu tempo, amado pela sua tolerância, caridade e humildade. E ele vai reencarnar em Portugal como Dom Henrique de Sagres, um homem muito importante para a época, que aparece inclusive em um poema de Fernando Pessoa. Já Ismael tinha a missão de cuidar do Brasil, do próprio plano espiritual. Ismael recebe essa missão com um olhar apaixonado, com um olhar extremamente agradecido. E ele diz para nós, manda uma mensagem diretamente para nós brasileiros. Brasileiros, consideremos o valor espiritual do dever pela ordem. Com o trabalho honesto, teremos o auxílio de Jesus. Na alegria ou na tristeza, estejamos unidos em uma mensagem de amor e de paz. Não nos compete estacionar, e sim marchar sempre, com uma educação e uma fé realizadora. O Brasil tem uma admirável espiritualidade e grandeza imperecível. Ainda emocionado, Jesus passará instruções extremamente importantes. Nesta terra maravilhosa será transplantada a árvore do meu evangelho de piedade e de amor. Quando nós ouvimos de Jesus que ele irá transplantar uma árvore, nós ficamos até um pouco confusos. Mas o transplante é porque esta árvore já estava na Palestina. Mas lá, suas raízes tinham morrido pelo orgulho, pela vaidade dos homens. Então, ele tira essa árvore de ensinamentos da Palestina, sabendo que ela não iria dar frutos, e traz para um solo novo, onde ele possa trazer os povos que irão aprender a lei da fraternidade universal, onde os oceanos iriam separar o velho do novo mundo, pois aquele mundo envolvido no poder, na vaidade, na ganância dos homens, aquele mundo que usava a religião, não cabia mais. Então, instalaremos aqui tendas de trabalho. E eu quero que você, Ismael, e você, Eliu, nos traga a nação mais humilde da Europa. E eles procuraram. E naquela época, moralmente falando, a nação mais humilde e mais trabalhadora da Europa eram os portugueses. Então, a primeira parte do povo brasileiro começa pelos portugueses. E ainda aproveitaria a bondade fraternal dos índios, os simples de coração. Ainda constituiria o povo brasileiro os espíritos mansos e pacíficos, mas que tinham sede da justiça divina. Espíritos que precisavam se acertar com Deus, se reajustar através da reencarnação. Os europeus. E assim, ainda chegariam as raças oprimidas e sofredoras da costa da África. Os escravos, que eram espíritos humildes e aflitos. E assim se formaria um povo solidário e fraterno que um dia florescerá no futuro. Vem comigo, vem sonhar, uma terra linda vou lhe mostrar. Tantas macas, tantos rios, puros, lindos, cristalinos, que montanhas colossais. Venha ver, recheada de ricos minerais. Que povo generoso, trabalhador, vive neste lugar.
Neste lugar onde Jesus, o divino jardineiro, árvore do Evangelho, replantou, sob o símbolo do cruzeiro. Veja ainda que beleza, uma bandeira tremulando sobre a azul dessa imensidão. Deus, Cristo e caridade é o lema dessa nação. Jesus nos manda presentes em forma de auxílio. Ele nos manda os jesuítas para cuidar dos índios. Ele nos manda Pedro Álvares Cabral, que no livro é apontado como um médium que foi orientado o tempo todo na espiritualidade durante os seus sonhos para vir e encontrar o Brasil. Ele nos manda Padre José de Anchieta, que veio para evangelizar, cuidar dos índios. Nós temos também, nessa história com os índios, alguns períodos extremamente dolorosos. Mas, como já tínhamos conversado, o homem faz coisas inesperadas. O homem vem com a sua missão, mas, infelizmente, somos espíritos falhos e Deus respeita o nosso livre-arbítrio. Ele nos manda Padre Manuel da Nóbrega, que daqui a pouco iremos saber um pouco mais sobre ele. E nos manda Tiradentes. Esse momento é de levar as lágrimas, porque o nosso país gritava por liberdade. E Minas vai ser um ponto muito importante na nossa história, porque é de lá que vão reacender esse desejo, essa luta por liberdade. E nós vamos ver que Tiradentes passa pelo momento da Inconfidência Mineira. Todos os seus companheiros conseguem fugir, menos ele. Mas ele acaba sendo injustiçadamente levado à forca e tem que passar, por aquela morte dolorosa. Então, nós vamos perceber que após o desencarne de Tiradentes, o livro conta que ele não sofreu com a dor do enforcamento, que ele foi extremamente amparado, que ele será um dos principais protagonistas do plano espiritual para que possamos definitivamente chegar a um país independente. Então, Dom Pedro I vem e proclama a independência. Mas nós temos que ver o seguinte: até hoje, procurem, nenhum livro, nenhum cientista consegue explicar como aquela voz que sai de Dom Pedro atinge grandes distâncias. E a espiritualidade vai dizer que aquela voz que sai através de um fenômeno mediúnico, através de um fenômeno espiritual, na verdade é a voz de Tiradentes. Aquele grito que ficou engasgado na Inconfidência Mineira é dado na independência. Então, nós temos que perceber o quanto Jesus nos ajuda o tempo todo. E ainda, Dom Pedro II, em seu gabinete, Jesus diz: Longinos, eu preciso que você vá até o Brasil, tu queres reencarnar? E Longinos responde: é tudo que eu mais quero. Longinos é aquele soldado romano que, quando Jesus estava na cruz, ele achou que Jesus sofreu pouco e ele enfiou uma lança em Jesus. Anos e anos de arrependimento, na espiritualidade, com muito trabalho, Longino se torna um dos espíritos mais fiéis, mais trabalhadores do Cristo. E vem ao Brasil como Dom Pedro II, o nosso Pedro de Alcântara. Embora com suas falhas morais, ele era um espírito muito altruísta,
muito filosófico, muito religioso, que nos deu a liberdade e nos concedeu um movimento de maioridade, de amadurecimento do nosso país, totalmente pacífico, sem guerras. Ele era um espírito que olhava para o povo, por isso ele é tão querido até hoje. E até hoje trabalha na espiritualidade por nós. E por último, um momento triste do nosso país. Vocês já imaginaram um espírito de luz chorando em lágrimas? E Jesus diz: não podemos dar agora a liberdade. Não podemos interferir no livre-arbítrio do homem. Mas cada um responderá por suas obras no Instituto Universal da Justiça Divina. Ou seja, na espiritualidade existe o Instituto Universal da Justiça Divina que irá nos cobrar pelas nossas obras. E nossa queridíssima Princesa Isabel, que deu a liberdade aos escravos com apenas uma assinatura. E neste momento, a árvore do Evangelho cresceu. A árvore do Evangelho amadureceu e era preciso dar frutos. Então, existia no Brasil vários lugares em que surgia a luz do Espiritismo. Muitos em Minas, alguns no Rio de Janeiro, mas existia no Brasil um apóstolo que na época de Jesus já era um espírito bom. O 13º apóstolo, o nosso querido Zaqueu, estava encarnado no Brasil como Dr. Bezerra de Menezes. Mas ele foi convocado pelo nosso querido Santo Agostinho a unificar a doutrina espírita. Porque imaginem vocês que numa casa, em determinado lugar, nós temos o passe. Mas na outra casa, nós só temos a palestra. Então, ele precisava unificar, fazer com que todo mundo fizesse o mesmo trabalho de amor. E assim, ele colocou os principais serviços de caridade, de assistência ao próximo, nas casas espíritas. E ele nunca quis o seu nome em nenhuma casa espírita. Foi extremamente uma homenagem. E um auxílio grandioso, ele trabalha até hoje por nós no plano espiritual. Além de vários nomes que temos que lembrar, que fizeram com que o espiritismo no Brasil fosse o que é hoje. Antônio Luiz Saião, Bittencourt Sampaio, Fabiano de Cristo, Eurípides Barçanufo, nosso querido Chico Xavier, o nosso querido Divaldo Franco. Nós sabemos muito sobre a história de Chico Xavier. Afinal, são quase 75 anos de amor e de trabalho ao próximo. Chico e Emmanuel, eles trabalharam muito. Como Emmanuel, aos 18 anos em que ele encontra Chico, ele começa uma obra divina. Então, ele traz para nós mais de 400 obras publicadas. As psicografias, um exemplo de caridade e humildade. E a divulgação do Evangelho de Jesus é através de Chico que nós médiuns temos mais conhecimento, somos mais respeitados, que a tolerância religiosa vira uma prática. E vai acontecer uma troca de papéis, porque no dia 30 de junho de 2002, Chico desencarna. E ele já tinha dito que ele desencarnaria no momento em que o brasileiro estivesse muito feliz, que foi no dia que a seleção brasileira ganhou a Copa. Uma das últimas vezes que o Brasil ganhou a Copa, não é verdade? E enquanto isso, 2 anos antes, as últimas notícias espíritas dizem que Emmanuel reencarnou em Ribeirão Preto e que antes de seu desencarne, Chico foi visitar o amigo encarnado.
E qual que é a missão desse espírito que está encarnado desde os anos 2000, já está provavelmente com seus 20 anos? Ele será um grande educador. Ele irá contribuir na cultura, na política do nosso país e poderá vir a ser presidente. As últimas notícias de Emmanuel falam que ele está em Santos, no litoral de São Paulo. E outro espírito que veio nos ajudar em 2015 é Joana de Ângeles. Enquanto Divaldo também já está com mais de 80 anos e já disse que está próximo à sua volta ao plano espiritual. E se nós perguntarmos ao querido Divaldo como está o Brasil, ele vai dizer que o Brasil nunca esteve melhor. Pois nunca antes na nossa história nós tivemos tanto conhecimento das nossas fraquezas, do que nós precisamos melhorar politicamente, do que precisava sair debaixo do tapete. Brasil, terra de bênçãos, Brasil, celeiro de luz, Brasil, coração do mundo, pátria do Evangelho. Brasil, reconstrução, Brasil, renovação, tempo novo de despertar, tempo de evangelizar. Bela é a vossa gente, buscando resgatar passado cheio de erros, no presente a trabalhar. Vamos buscar no Evangelho nossa libertação. Ó Brasil, pátria amada do nosso coração. Escrito por Geraldo Lemos Neto e Marlene Nobre, nós temos um livro que não foi psicografado pelo Chico, mas que ele é muito importante para nós entendermos o momento atual, que chama-se Não Será em 2012. Geraldo, ele diz que fez algumas entrevistas com o nosso querido Chico Xavier e ele escreveu esse livro junto com a Marlene Nobre para trazer algumas informações importantes para entendermos a famosa data limite. A data limite foi uma data que diz que quando o homem pisou na Lua, houve uma grande reunião no plano espiritual, que Jesus estava presente nessa reunião e que era a data limite para que a Terra entrasse definitivamente de mundo de provas e expiações para mundo de regeneração, de um mundo que vem com muitas doenças, muita maldade ainda, muitas dificuldades morais, para um mundo regenerador, um mundo melhor, mais fraterno. Então, nessa reunião, quando o homem pisa na Lua, a Terra ganha um grande progresso tecnológico. Começam a surgir grandes tecnologias e Jesus ganha da espiritualidade superior um prazo de 50 anos para que o homem entrasse definitivamente no mundo de regeneração de uma forma mais pacífica. E esse prazo se encerrou no dia 21 de julho de 2019, que é a nossa data limite. Ao contrário do que muitas pessoas interpretaram, a data limite não era o fim do nosso planeta. Pelo contrário, era um fim da velha era
para a nova era, para uma era de regeneração, para uma era de amor, para uma era de consciência. E essa era irá terminar em 2060, esse ciclo de transição espiritual. Muitos homens acreditavam que essa data limite estava ligada ao apocalipse, à queda de asteroide. Mas aí, nós temos lá no livro do Geraldo Lemos e da Marlene Nobre, como que o Brasil ficaria caso a Terra não atingisse esse prazo. Então, tem duas opções lá, duas visões de estudo. A primeira diz que poderia acontecer uma terceira guerra mundial. Se nós avaliarmos a nossa história nos últimos anos, nós vamos perceber que várias vezes governos diferentes ameaçaram ter uma terceira guerra mundial. Mas a espiritualidade, ela não trabalha com previsões, com adivinhações. Ela traz um ponto de vista para que nós possamos nos prevenir, evitar que coisas ruins aconteçam. Então, nessa hipótese de uma terceira guerra nuclear, os Estados Unidos ficariam um país inabitável. Muitos imigrantes viriam para o Brasil, que seria um exemplo de amor e renúncia, perdão e compreensão espiritual aos povos, ajudando na reconstrução das nações. E já na parte boa, que é a parte que nós espíritas acreditamos, a parábola do joio e do trigo, a parábola da separação do bem e do mal, onde os maus estariam desencarnando, deixando o nosso planeta e indo para planetas de vibração espiritual anterior, como mundos primitivos, e os bons ficariam e ajudariam a reconstruir um mundo de regeneração. Assim, a nação brasileira crescerá de forma sociocultural, política e econômica, o que faz totalmente sentido, contexto, com a missão de Emmanuel. Assim, o Brasil será um grande potencial alimentício, com muitas formas de energia e até um país de primeiro mundo. Mas por que o Brasil não é um país de primeiro mundo? Porque nós não estamos aqui para ser um país material, e sim para ser um país espiritual. Essa é a grande obra de Jesus. Uma luz que possa cristianizar, ensinar os valores do Cristo ao planeta. O Evangelho que possa ensinar o amor, a fraternidade, a caridade ao planeta inteiro. E é por isso que nós acolhemos tantos imigrantes, que tantos imigrantes sentem aqui o seu lugar, que eles vêm e nos ajudam a construir esse povo brasileiro que é tão culto, é tão misto, é tão enriquecido pelas suas diferenças. E de qualquer forma, o Brasil já é a pátria do Evangelho. Agora, como que nós iremos continuar nesta pátria depende das nossas escolhas. No Livro dos Espíritos, na pergunta 642, Kardec pergunta: será suficiente não fazer o mal para ser agradável a Deus e assegurar o meu futuro? E os Espíritos respondem: não. É preciso fazer o bem no limite das próprias forças, pois cada um responderá por todo o mal que fez e por todo o bem que deixou de fazer. E nessa questão de vibração espiritual, é muito importante nós seguirmos o seguinte. Divaldo Franco escreveu um livro atualíssimo que se chama Transição Planetária. E através dos estudos desse livro, nós podemos perceber que hoje na nossa Terra existe um espírito encarnado para cada 3 desencarnados. E isso soma-se a um total de 21 bilhões de espíritos na Terra. Nessa transição, 25% têm condições de continuar no planeta. 25% não tem condições mais de ficar no planeta, pela sua vibração,
pelo seu pensamento negativo, pela sua revolta interior. E 50% da população ainda não se definiram nem para o bem e nem para o mal. Mas nós somos definidos na espiritualidade pela nossa vibração, pelo nosso amor, pelo nosso pensamento positivo. E o Evangelho de Jesus, ele não vai chegar a Brasília sem antes passar pela sua casa, sem antes passar pelo seu casamento, pela sua família, pelos seus colegas de jornada espiritual. Então, é essencial que nós façamos o Evangelho de Jesus, porque Jesus não precisa do nosso trabalho. Quem precisa desse trabalho de amor, dessa oportunidade, somos nós. Quer um exemplo? Kardec pergunta ao Espírito Verdade: temos uma missão? O Espírito responde: temos uma missão. Mas vocês vão me ajudar? E ele responde: estamos aqui para isso, para te auxiliar. E Kardec pergunta: mas e se eu falhar? E o Espírito Verdade responde: temos outro. Kardec tinha pelo menos 3 substitutos. Imagine nós. Mas tudo isso para dizer que, preste atenção nisso, o que Deus quer fazer em você é infinitamente maior do que Ele irá fazer através de você. Porque ninguém veio ao Brasil para ser um super-homem, uma mulher maravilha. Nós viemos para nos reajustar, para completar a nossa missão, a nossa reencarnação. E eu digo a você que você foi escolhido a dedo por Jesus, que você poderia ter nascido em qualquer parte do planeta, mas você nasceu aqui, na pátria que está ligado ao Evangelho de Jesus, ao coração de Jesus. E quando Ismael recebe a vinda do Cristo, aquela missão de ser o guardião espiritual do Brasil, muito emocionado, ele recebe um pano em branco nas suas mãos. E Jesus pede para que ele escreva 3 palavras, que será o lema do Brasil. E ele escreve: Deus, Cristo e caridade. Então eu pergunto a você, se Jesus acredita em nós, se Jesus nos colocou aqui escolhido a dedo, na sua pátria de regeneração, para sermos espíritos como tantos que foram ditos na palestra, que vieram, se acertaram e caminharam para a luz, por que nós não acreditamos em Jesus? Porque nós falamos mal do nosso país, nós falamos mal do brasileiro. E, definitivamente, eu preciso dizer para você, o Brasil é a pátria do Evangelho. O Brasil é um campo regenerador. E Jesus é o médico das almas. Porque os sãos não precisam de médicos, e sim os doentes. Isso está em Mateus, capítulo 9, versículo 2. E para terminar, eu deixo essa frase do nosso Mestre, do nosso Jesus de amor para vocês. Bem-aventurados os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. E bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Mateus, capítulo 5, versículo 4. Eu só posso agradecer a você e a toda essa espiritualidade de luz que nos acompanhou nessa palestra. Mas que você saiba que tu é eternamente responsável por tudo aquilo que cativas, de bem e de mal. E que só se pode enxergar o Brasil com o coração, porque o essencial sempre será invisível aos olhos. Muita gratidão. Deus abençoe a todos. Teremos feito do Brasil